O Neymar chegou lá na seleção brasileira e aí a CBF foi examinar o rapaz e falou, olha, ele não tá muito bem, entendeu? Ele não tá muito bem, ele não vai poder jogar os amistosos, mas ele vai ficar na seleção. Mas fará uma avaliação médica até a Copa. Bom, como a gente não é da área do esporte aqui, a gente tem o melhor time de esportes do Brasil, os melhores colunistas, inclusive em jogador, craque, campeão. Ele é tudo, casão, entendeu? Ator, hoje ele é ator também. É tudo de pouco. É uma honra tê-lo aqui conosco, casão. Seja bem-vindo ao nosso All News. Olá, Fabiola, Josias, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por ter me chamado aí. Bom, explica isso pra gente, né? Já que você hoje é comentarista, mas já foi jogador, já teve lá. Ele chega na seleção brasileira, a CBF fala, vamos ver o rapaz, como é que ele tá, né? Porque veio com aviso de que ele não estava muito bem, tinha aí um problema na panturrilha, e aí a seleção brasileira analisou, a CBF, os médicos da CBF analisaram. Qual é a situação atual do Neymar? Ele vai ou não vai poder jogar na Copa? Ele deve ser mantido na seleção ou não deve, Casão? Então, tudo que gira em torno do Neymar não tem transparência, né? Não existe transparência. Sempre fica alguma coisa no ar, sempre é uma coisa, será? O que aconteceu? Será que é isso? Será que é aquilo? E tudo mais. Bom, foi convocado pela seleção brasileira, ele teve o jogo contra o Curitiba, na Neoquímica Arena, Santos e Curitiba, foi 3-0 para o Curitiba, ele sentiu uma dorzinha na panturrilha, foi no canto do campo para ser tratado, teve a confusão da substituição, ele não ia sair, acabou saindo e tal, não jogou mais pelo Santos. E começou os repórteres perguntarem lá no Santos, o que está acontecendo, que tem a contusão? E a resposta era, não, é um edema. Ele só tem um edema, ele tá bem, só tem um edema. Na terça-feira agora, o Santos jogou a última rodada da Sul-Americana, o Neymar estava lá, com o Rodrigo também estava lá, e foi perguntado sobre a panturrilha, ele falou, não, tá tudo bem, tá aqui, não tenho problema nenhum, não tenho problema nenhum. E se apresentou na seleção. Obviamente que ele tinha um problema. E aí, a comissão técnica, do departamento médico, levou o Neymar para fazer um exame mais preciso, uma ressonância magnética, que constatou uma lesão grau 2 da panturrilha. Então, o que acontece? Tem que ficar parado. Contusão na panturrilha, você não pode correr, você não pode pular, você não pode mudar de direção, você não pode fazer esforço algum, porque a panturrilha ela é um ponto muito ruim para uma contusão, porque você está em cima dela. Tudo que você faz, qualquer movimento, você está mexendo na panturrilha. Então, tem que repousar, tem que recuperar a parte clínica e aí você perde a forma física, você cai o ritmo de jogo, você perde a intensidade, que hoje é muito necessário. Ele já não tem essa intensidade toda. Nem o ritmo de jogo ele conseguiu alcançar jogando no Santos. Quem diz que o Neymar estava merecendo ser convocado pelo que ele estava jogando, não é verdade. Os jogos estão aí. Faço todos os jogos. Não joga bem há muito tempo, não decide jogo há muito tempo, mas a CBF, o Carlo Ancelotti resolveu convocá-lo. Ok. Agora, chegar com uma contusão de panturrilha, as perguntas são, o Santos estava mentindo? O Neymar também mentiu? A CBF é tão inocente assim, de ser enganada? Cara, fica tudo uma incógnita. Aí, qual é a dúvida? Vai ficar com o jogador que vai perder a forma física e talvez nem consiga jogar a primeira fase e nem se sabe se joga entre algum momento na Copa do Mundo? Ou você corta o jogador com 34 anos que está machucado e traz um jovem inteirinho, em forma, por exemplo, João Pedro do Chelsea, que vinha fazendo gols? Eu não teria dúvida, né? Mas a dúvida deles é essa. Agora, Casagrande, muito bom tê-lo aqui. Incrível essa falta de transparência a que você se referiu, né? Em condições normais, um jogador que tem problema médico não deveria ser convocado. Convocado, verificada a contusão, o normal seria cortar o atleta imediatamente, né? Até porque não falta alternativa. Você mesmo citou aí o João Pedro, né? O que justifica a permanência do Neymar? O que é que está por trás? Você que transita nesse meio, que se informa sobre isso, o que é que está por trás primeiro da convocação, depois da permanência do Neymar, mesmo contundido, e como você explicou,
Não é que ele vai poder jogar, ainda que possa, ainda que chegando à Copa ele possa jogar, não estará na sua melhor condição física, enfim. Por que não cortam o Neymar? Qual é a sua hipótese? Com que hipótese você trabalha? Então, cara, é muito estranho, é tudo suposição, né? Por exemplo, o que tem por trás disso? Eu não sei, Josias, porque eu não ando por trás disso. Eu sou aquele cara que anda pela frente. Então, o que está acontecendo lá atrás, eu não tenho a mínima ideia. Eu não trabalho com informação, né? Eu dou opinião, eu não dou informação, eu dou opinião. E eu opino depois que o repórter informa, como foi hoje no All News Sport de manhã. Agora, é tudo muito estranho, cara. É tudo muito estranho. Ele não joga bem faz uns 4 anos, não decide jogos importantes faz muito tempo. Entrou em campo nos últimos jogos, ficou 90 minutos, mas não jogou 90 minutos. Ficou em campo 90 minutos. A fala sempre foi do Ancelotti assim: eu não preciso examinar, não preciso testar a parte técnica do Neymar. Correto. O Neymar tem uma genialidade que ele não usa, não consegue usar por um tempo, por mais de 4 anos, mas tem essa genialidade. Mas eu quero esperar ele recuperar a forma física, o ritmo de jogo e ter uma intensidade que eu quero colocar no meu time. Ok, então vamos lá. Jogou 90 minutos, 3, 4 partidas, 5 partidas seguidas. Beleza, melhorou o ritmo de jogo. A intensidade está distante. A intensidade do Neymar, se você pega os jogos de Champions League e vê o Neymar jogando aqui no Campeonato Paulista, Brasileiro ou Sul-Americana, você vê que a intensidade é completamente outra, né? Aí o cara chega machucado, eu fico pensando, cara, caiu por terra essa tese de eu quero que ele se recupere, porque agora ele não vai treinar. Ele não pode treinar, vai tentar recuperar e depois vai ter que treinar para entrar em forma. Quanto tempo vai demorar isso? Quando que o Neymar vai estar uma forma razoável para jogar uma partida de Copa do Mundo, que são os melhores jogadores, todo mundo em plena forma, todo mundo numa intensidade alta? Vale a pena você carregar um jogador de 34 anos que vem de sequências de contusão, que não está em forma, e você deixar de fora um jogador de 22 anos em forma, sem nunca ter tido uma contusão, que fez 15 gols na Premier League e que foi injustamente cortado, não foi chamado injustamente na lista de 26? Então, aí a pergunta é essa que você me fez. O que tem por trás disso? Qual é a intenção? Quem está sendo favorecido com essa permanência do jogador machucado? Está sendo o Neymar, mas podia ser qualquer outro machucado. Então, a discussão não é em cima de ser o Neymar, é em cima de ter um jogador de 34 anos machucado, com lesão. E aí tem um ponto, né? E aí fica todo mundo, tem as respostas. As pessoas têm a resposta, mas não fala a resposta porque não tem a certeza da resposta, né? Até ele tem, né, o Casão? Mas é o seguinte, aí eu vou fazer aqui um pouco do outro lado nesse sentido. O Neymar é um cara que desperta aí os fãs, movimenta o país. Um lado. Outro lado, os jogadores são encantados com o Neymar. Ele é o ídolo de boa parte do que está lá. Outro ponto, grana, né? Ele traz vários e vários patrocinadores. É dinheiro sendo movimentado por todos os lados. Compensa ter um jogador, mesmo que machucado, no banco, no departamento médico, mas que faz esse uau da Copa do Mundo? Não, aí é assim, se vale a pena, você não está pensando em ser campeão. Você está pensando no marketing, numa relação social, né? Jogador de futebol que vai para a Copa do Mundo, ele tem que ir porque ele está jogando e pode ajudar a decidir partidas importantes. Um cara que você olha, se o Neymar fosse o Neymar de 2014, ninguém tinha dúvida. Ninguém estaria criticando, como não criticaram naquela época. Mas o Neymar não é mais aquele jogador, mas está bem distante daquilo. Beleza, mobiliza a garotada, mobiliza esses jogadores mais jovens que estão na seleção, todo mundo pediu o Neymar, deram a camisa 10 para ele mesmo, sem o Ancelotti falar nada. Tem uma boa parte da imprensa esportiva
que jornalistas que se disfarçam de influenciadores, influenciadores que se disfarçam de jornalistas esportivos, que são fã do Neymar, que não analisam a realidade dos fatos. Vai sempre pela paixão, pela admiração, pelo jogador, pela história do jogador. Ok, o Neymar mobiliza tudo isso. Isso é verdade. Chama a atenção de todo mundo. Isso é verdade. Mas, numa Copa do Mundo que dura um mês e pouquinho, são 7 jogos, cara, você tem que ter ali, no grupo de 26, já aumentar o grupo para 26. Na minha época eram 22. Hoje são 26. Então, o treinador das seleções, ele pode levar 26 caras. Pô, tem tanto jogador em forma, tanto jogador bom, mais jovem, por que você vai ficar com um jogador que vai mobilizar? Vai, mas também vai tirar o foco. Porque o Neymar não é um cara focado e nunca foi, né? Inclusive, uma das maiores críticas é esse. Por exemplo, ele chegou com o helicóptero dele particular. Todos os outros jogadores foram com helicóptero alugados pela CBF. Por que a diferença? Não podia chegar lá no Rio de Janeiro e ir junto com os jogadores no mesmo tipo de helicóptero? Por que tem que ter uma diferença? Entendeu? Então, assim, tudo que gira em torno ali do Neymar cria, reparte, polariza, dá uma dividida. Tudo dá uma dividida, né? Quem olha o futebol com a bola rolando, tal, que vê que o Neymar não tinha condições de ser convocado para uma Copa do Mundo, é taxado de perseguidor, é taxado chamam de mentirosos, sabe? Por causa de questão política. E não tem questão política nenhuma, é futebol, é ali. O cara joga, tá bem, vai convocado. Se não tá bem, você fala, cada um dá sua opinião. Eu acho que não deveria ser convocado, o outro acha que deve. Ele tem os argumentos dele, eu tenho os meus argumentos. Mas levar um jogador com contusão... Olha, eu tive em 86 na Copa do Mundo e eu tive a experiência de ver como é traumático cortar jogador. Traumático para o jogador que é cortado e traumático para o grupo que fica. Porque você fica junto, você cria uma amizade, você cria uma união, você cria uma intimidade, que aí, quando o jogador é cortado, o grupo sente. Você tem alguns que são mais amigos. Então, por exemplo, 86, por contusão, foi cortado o Cerezo lá no México já. O Torneio Cerezo foi cortado lá no México. E já estava treinando com a gente 2, 3 meses. Então o cara é cortado, você olha e fala, porra, cara, por que demora tanto para se decidir? Quanto mais próximo da Copa fica, mais traumático é. Para o jogador e para o grupo e para quem torce pelo cara. Sim. Ou para quem torce pela seleção. Tem tanta gente perguntando coisa aqui, mas tem uma coisa que eu queria falar aqui, é a hora da nossa publi. A gente tem publi. A publi é que o canal UOL vai transmitir, gente, hoje às 15h. Egito e Rússia, é imperdível isso aí, ó. Egito e Rússia, hoje às 15h, narração de Eduardo Moreno, comentários de Júlio Gomes. O Egito está no grupo G da Copa do Mundo, ao lado da Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Já a seleção da Rússia não disputará o torneio porque está banido das competições esportivas desde 2022 por causa da guerra contra a Ucrânia. Mas aí vai fazer esse amistoso aí, e aí o pessoal está falando, vou torcer para o Egito, vou votar no Egito, vou torcer para o Egito e tudo mais. Para quem está conosco na TV, é um intervalo, mas a gente segue aqui só se despedindo do Casão hoje conosco aqui no nosso All News. Vai lá, UOL no YouTube. Eu estou recebendo uma chuva de perguntas, querem saber quem vai ganhar a Copa do Mundo, querem saber se o Brasil tem alguma chance, querem saber 1000 coisas. E aí eu falo para vocês que eu adoraria, mas o Casão, ele está em inúmeros programas esportivos aqui. O canal UOL tem muito programa esportivo, você pode acompanhar por lá os nossos vários programas esportivos. Só que é só um gostinho, um pitaquinho de Casão aqui no nosso All News. Mas vou te passar a pergunta, qual é a sua seleção? Quem você acha que vai ganhar essa Copa do Mundo? Quem você acha que está melhor aí, chegando na Copa do Mundo? Favoritas da Copa do Mundo a vencer a Copa do Mundo tem Espanha, tem França, tem Argentina. Eu acho que são as 3 mais competitivas, mais com um time já montado há muito tempo. A Argentina vem com um título de 2022. A Espanha vem com uma equipe jovem, muito, muito entrosada. A França também muito entrosada, equipe forte também.
E o Brasil não faz parte dos favoritos. Mas o Brasil tem uma história de futebol riquíssima, a maior história do futebol mundial. É a pentacampeã do mundo, é a camisa amarelinha que o Zagallo falava muito, é o time da seleção do Pelé, né, do Ronaldo, do Romário. Enfim, se o Brasil fizer uma ótima primeira fase, cresce, assusta os adversários. Então eu acho assim, o Brasil não é favorito a ganhar a Copa do Mundo, mas ele pode sim surpreender. Ele pode surpreender. Não é absurdo nem impossível ver o Brasil surpreendendo na Copa do Mundo. Mas, a princípio, não faz parte da lista dos favoritos. Não, porque tinha todo dia eu estava vendo, né? O Brasil caiu numa análise aí, falando que o Brasil pode ser o azarão dessa Copa do Mundo, um guru da Copa. Eu estava vendo, saiu no UOL, viu, Josias? Saiu no UOL essa daí. Que um guru, você viu essa, Casão? O guru da Copa do Mundo prevê o Brasil. Um economista alemão, Joaquim Clemente, desenvolveu um modelo de previsão. Ele acertou os 3 últimos campeões mundiais, né? E aí ele disse que esse ano é o Brasil. Aí o pessoal tá achando que... A cara do Casão. Então, a superstição no futebol, você se agarra a tudo, né? A tudo. Eu, como fui jogador, eu vou mais na prática. Tem que jogar bola, tem que ter entrosamento, o time tem que jogar bem. Nada vai cair no colo. Ninguém vai ser campeão porque algum guru falou que vai ser. Vai ser se jogar bem. É isso. Casão, muito obrigada por estar aqui, querido. É o pai de Ná, esse alemão aí. Bom trabalho para você. Obrigada pela contribuição, Obrigado. querido. Um beijo enorme. Abraço, beijo, Camilo, abraço, José.